nós chegamos em Filadélfia, que é um outro ponto, nós encontramos agora o quê? O movimento que Deus está fazendo, ou melhor, que o Senhor está fazendo, que é levantar um testemunho para Ele, é trazer luz para essas pessoas sobre as verdades que estavam o quê? Entulhadas desde lá do tempo de Paulo, lá atrás, desde o tempo de Éfeso, que foi afundando, né, as verdades, foram perdendo as verdades das Escrituras. Nós vemos que aqui houve o que? Houve uma restauração, vamos usar essa palavra, uma restauração de voltar aos princípios divinos. Não é uma coisa nova. É interessante que Filadélfia é algo que apareceu, é algo novo, vamos chamar assim, que aconteceu na história do testemunho, mas não para fazer algo novo, e sim voltar aos princípios da Escritura. Por isso que ele chama aí de guardar a palavra e não negar o seu nome, porque isso está conectado às verdades fundamentais da Escritura. É a palavra em primeiro ponto e a pessoa do Senhor. Nós vemos que foi em... Deixa eu achar meu óculos aqui. Lá em Pérgamo, nós vemos que ele falou, versículo 13, ele fala de não negar a fé. Não é isso? Como é que fala aí, irmão? Se quiser dar uma... Não negaste a minha fé. Né? Não é isso? Opa, não negaste... Desculpa, eu estava fechado o microfone. Não negaste a minha fé. Isso. Então, aí ele está falando, num tempo de prova, que eles não negaram a fé. Agora, o nosso texto aí, né, que é no capítulo 3, ele fala de não negar o nome. E não a fé, porque a fé já existia. A fé cristã era algo comum, é algo comum de todos, a fé cristã e a fé em Deus. Só que agora é o nome de Cristo que está sendo o centro do assunto. É o nome do Senhor Jesus. Porque isso foi, irmãos, perdido. Né? A gente fala tanto em reunir ao nome do Senhor Jesus, né? E todo mundo pensa que reunir o nome do Senhor Jesus é qualquer coisa, né? Qualquer canto que você tiver, qualquer religião que você tiver que professa o nome de Cristo, você está em nome de Cristo, porque ele está professando o nome de Cristo, então você está reunindo o nome de Cristo. Errado. Não é isso que ele está falando. Aqui é outra coisa. Aqui realmente é voltar aos princípios de estar sujeitos à palavra, que é a palavra de Deus, a palavra da verdade, e preservar esse nome, não negar esse nome, como sendo o único centro de reunião. É isso que ele está falando. O único centro de reunião para os cristãos é o nome do Senhor Jesus. Isso é Mateus 18, 20. Né? Lembra de Mateus 18, 20? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. É isso que está acontecendo aí. Né, irmão? Leia aí o versículo para nós, por favor. Mateus 18, Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, é aqui que estava falando isso, não negar só o meu nome. O que é isso, não negar o nome? É essa verdade fundamental, do qual ele é o centro de reunião. É o nome dele, não tem outro nome. Não existe nenhum outro nome ali no nome dele. É isso que ele está falando. E as verdades que nos que cercam
as verdades que cercam doutrinalmente esse nome, ela é algo que pertence ao nosso próprio tempo. Olha que interessante, irmão, nós estamos andando aí, mas olha que vamos ler o versículo, primeiro versículo aí, que é o versículo 7. Mano, lembre-se de uma coisa, mano. Se não der para fazer em uma live, faz em duas. Vai Tá bom. tranquilo. Não, vai porque assim, Filadélfia é um momento especial. Fica tranquilo. Se não fizer, não corre. A gente faz semana que vem mais uma. Pode ser, é verdade. Se qualquer coisa continua, né? Não acelera, não. Tá indo tão bem, vamos estar tranquilo, não tem. Vamos lá. Você sabe que. Deixa eu só abrir um parênteses aí. Você sabe que domingo, hoje é terça, né? Isso, domingo, eu falei com os irmãos, nós estávamos juntos aí com os irmãos de Florianópolis, né? Aí eles pediram para falar umas coisas lá, começamos a falar e, rapaz, eu estava começando a falar. O irmão falou assim: ô irmão, só para lembrar que você só tem 7 minutos. O tempo foi que eu até fiquei até com vergonha, pedi meu perdão para os irmãos lá, então a gente vai continuar, se Deus quiser, domingo. Não, então, aqui a gente não tem esse problema. Você faz um pedacinho hoje, faz um pedacinho semana que vem. Não tem problema, não. Tá? Fica à vontade. Só não corre. Só não precisa correr. Não precisa correr, não. Vai no seu tempo. Vamos lá. Onde você quer que abra, Manão? Versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha que interessante. Se nós notarmos nas 7 cartas, os finais de cada uma, perdão, o início de cada uma está relacionado à apresentação do Senhor com aquilo que aconteceu no capítulo 1. Todo o início de cada uma delas, por exemplo, pega o início de cada uma, irmão, por favor, dá esse trabalho a você. Eu ia falar, não, mas eu ia falar isso agora. Quando você falou, vamos repassar então esses começos. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Certo, então isso aí é o que é apresentado no capítulo 1, que João virou e viu esse que estava no meio, né? No meio das 7 dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. Então, isso é o que o Senhor apresentou. Daí, na próxima igreja. 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Certo, então isso nós encontramos também lá no capítulo 1 das apresentações que o Senhor se manifesta ali. Né? Então nós vemos a mesma coisa. Na próxima igreja. E ao anjo na igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Pois é, então ele apresenta lá também que ele tem saía da sua boca uma espada afiada de 2 fios, né, de 2 gumes, tal. O seu rosto brilhava e etc e tal, né? E daí no próximo, que é o 18, né? E ao anjo da igreja ele te atira e escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés reluzentes ao latão, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Exato. Única coisa aí que é o Filho de Deus. Isso não tem. Ele não se apresenta lá como Filho de Deus. Ele se apresenta como Filho do homem, mas não como Filho de Deus. Mas os demais aqui que ele fala aí, ó, que os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão polido, né, que é o bronze. Então isso é apresentado. Então a exceção aí de Tiatira, que ele apresenta como Filho de Deus, incluindo nesses predicados aí, é por causa das verdades que agora estavam sendo abaladas com respeito ao Filho de Deus. No entanto, foi uma coisa que aconteceu com a exaltação de Maria, colocando Maria como sendo o centro de tudo, sendo que quem é o Filho de Deus é Jesus. Ele não é filho de Maria, ele é filho de Deus. Ou seja, ele é Deus Filho. Então, esse é o ponto. Por isso que ele acrescentou aí realmente algo que não tinha ali na sua apresentação no capítulo 1.
Agora no capítulo 3, por favor. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Então, nós vemos que ele é apresentado lá no meio né, desses 7 Espíritos de Deus, tal, e fala a mesma coisa. Pula ali agora, vamos pular a nossa e vamos lá para Laodiceia. Vamos pular onde nós estamos, vamos para Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Certo. Então, olha que interessante. Nem Filadélfia, ele se apresenta aí. Leia o versículo outra vez, mano, por favor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto Não, diz. Filadélfia. Oh, desculpa. Isso. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Se nós formos lá em Apocalipse capítulo 1, nós não vamos encontrar esses predicados, vamos chamar assim, na apresentação do Senhor, na manifestação dele no capítulo 1. Não tem. Por que não tem? Né? Deve haver um motivo, né? Com certeza, porque nada da Escritura ou na Escritura é feito ou escrito sem o seu devido propósito. Né? Até um S que é acrescentado ou tirado, nós sabemos que existe um propósito na sua leitura, o motivo disso. Né? Então, aqui não tem isso no capítulo 1, essa apresentação. O que é isso aí? Isso aí, irmão, se quiser dar uma lida para nós, é Isaías, capítulo 22, versículo 22. É isso mesmo, vamos lá. Acho que é isso aí mesmo. Isaías é depois de Gênesis, né? Antes de Apocalipse, não é? É 22 e 22, vamos ver se é isso aí. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Então, ele está falando de Eliaquim, né? Do rei Eliaquim, que é uma figura de Cristo, né? Uma figura do Senhor, que ele vai cumprir todos os propósitos com respeito ao quê? Com respeito à casa de Israel, porque ele fala aí, ó, deixa eu pôr meu óculos aqui para me ajudar. O final do versículo 21, ele fala sobre os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém, sobre o seu ombro e tal. Então, ele está falando o quê? Ele está falando de Israel. Você pode perguntar, mas o que foi parar esse versículo de Isaías 22? Agora embaralhou. O que tem a ver com a igreja? Não, é verdade. Ele estava apresentando tudo que era dele, né? As características dele no capítulo 1 como o juiz, melhor dizendo, o juiz que estava caminhando no meio dos 7 castiçais e julgando. Essa é a apresentação dele no capítulo 1. E daí, em cada uma delas, ele vai se expressando aquilo, né, uns pedaços, né, daquilo que foi manifestado, de acordo com o estado daquela igreja, daquele tempo. Só que chega agora em Filadélfia, é onde tudo voltou às verdades, tudo maravilha, né, aos princípios divinos. Ele vai falar do Velho Testamento, né? Vamos dizer, mas que coisa, por que ele não falou algo, ou pelo menos um versículo de Paulo, doutrina de Paulo, né? Qualquer coisa. Irmão, sabe por que isso aí? Isso chama-se dispensacionalismo. Isso, nossos irmãos, Tiatira nem se fala, né? Já estava no bico do corvo, assim, em termos de doutrina, que estava uma idolatria, ídolos e tudo mais. E daí, quando houve a reforma, falando outra vez, lá
de Sardes, né, o de Sardo, quando houve a reforma e tudo mais, e toda aquela coisa, eles ainda ficaram na mesma situação, né? Como já comentamos já isso aí. Então, o Senhor está ali falando com eles, mas eles não ficam no mesmo estado. Por isso que fala, tens nome que vives, mas está morto, porque está no mesmo estado, só mudou a aparência de onde eles saíram, que foi do catolicismo. Só que agora os irmãos, e isso foi interessante, porque faz parte da história isso aí, irmão, que lá em 1800, alguns irmãos, que eram da igreja anglicana, eles se ajuntaram, sabe fazer o quê? Para ler profecia. Eles começaram a ler profecia, ficaram interessados nisso, ficaram... Por exemplo, a vinda do Senhor, nesse tempo aí, quando falava da vinda do Senhor, todo mundo ficava com medo, porque o único conhecimento que eles tinham da vinda do Senhor é a vinda pública do Senhor. É a vindo a esse mundo para julgar o mundo e etc e tal. E que daí ia ter juízo, enfim, é isso que eles sabiam. E daí, quando esses irmãos começaram a ler, o Senhor usou as verdades dispensacionais para dar luz para eles o que estava acontecendo. E eles foram despertados pela profecia. Olha que interessante, a profecia, ou as profecias, despertaram, né? Foi a que despertou nossos irmãos para entender o tempo que eles estavam vivendo. E daí eles, puxa vida, olha o que está. E o Senhor abriu os olhos deles para ver essa verdade maravilhosa. E o Senhor usou isso, o Senhor usou esse texto aí de Isaías para mostrar que aquilo que ele vai fazer com Israel, agora ele estava fazendo com o testemunho dele aqui nesse mundo, que era a igreja. Abrindo uma porta que ninguém podia fechar. É que não havia poderes nesse mundo, e nem fora desse mundo, que pudesse fechar essa porta que o Senhor agora ia abrir para o entendimento das Escrituras. Porque eles estavam voltando agora, outra vez, falando as verdades fundamentais das Escrituras. Arrebatamento, por exemplo, eles passaram a entender que existia o arrebatamento. No entanto, nós vamos ver mais para frente que essa verdade ficou algo preciosíssimo para eles, né? Que era a vinda do Senhor. Não a vinda do Senhor como eles sabiam antes, mas a vinda do Senhor, que é o arrebatamento, que eles deveriam saber e não sabiam. Porque a esperança do cristão é a vinda do Senhor. Nós vamos chegar lá, tá? Mas então isso se tornou uma coisa muito preciosa. Então esse versículo... Graças a Deus nós vamos chegar lá, alemão. Graças a ele. Então, essa verdade preciosa veio o Senhor abriu. Por isso que ele fala assim, ó, versículo 8, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É ele que fez isso.